Esse eu considero que é uma personalidade, para quem gosta de taná, um vinho realmente que tem uma... maravilhoso. Bom, na minha opinião, espero que gostem. Vamos para a nossa live sobre imagem, morfopsicologia. Um brinde a todo mundo aí que quiser acompanhar a nossa live. Maravilhoso mesmo. Não é muito bom? Eu sou apaixonado desses vinhos. Delicioso. E eu gosto também de uma característica da 067, que eles só tem produtos lá que eles gostam. Então ninguém vai tentar te enganar e te vender uma coisa falando que é bom, se eles não acham que é. Eu acho que o pessoal que conhece o nosso trabalho, a gente tem que estar em fase com a verdade. Muito bom mesmo, encorpadíssimo. A gente já vai começar, mas eu já estou escutando os passos da Franciele ali na escada, que visivelmente vem buscar o vinho dela escondido ali. Corre, Fran, corre antes que a gente acabe com esse vinho, Fran. Escondida. Mas você viu logo um baldinho pra ela, pra ela poder ficar. É bom que com o vinhozinho a gente fica bem à vontade pra tratar os assuntos, né? É, pra poder falar as coisas. Relaxando. Isso aí. Então vamos lá. Então, vamos ver aqui. O que eu tô fazendo? Isso. Então, para começar, gente, eu queria, assim, pra gente começar, a gente vai falar sobre morfopsicologia, né? E sobre o poder da imagem. O que acontece? A gente às vezes pensa que são coisas ligadas, isso é só ligado à moda, né? Para eu saber me vestir, esse tipo de coisa. Gente, isso está ligado a qual imagem você está passando para as pessoas, né? A mensagem que você está passando para elas. Isso tem muito a ver com o nosso compromisso. Será que o discurso que você tem é coerente com as suas atitudes e é coerente com a sua imagem, né? Então, o primeiro ponto. Então, uma das abordagens dessa live hoje, desse podcast, é a gente tratar disso, a questão da imagem. A outra questão, né, que eu sei que a Marcela está aí com, inclusive, um post sensacional, é sobre a morfopsicologia. E aí já é você, através dos traços da pessoa, ali, conseguir interpretar uma série de coisas, né, e saber até como melhor abordar aquela pessoa, como lidar melhor com aquilo. Então, assim, tem essas questões todas. Eu gostaria que a Marcela explicasse primeiro um pouco, apresentasse ela, né, a própria Marcela, o trabalho dela, a visão dela, para a gente entender, né, quem é essa profissional, quem é essa pessoa. Eu conheço, né, mas que apresentasse para o pessoal. E em seguida a gente vai entrar nos assuntos dessas temáticas. Combinado. Bom, Marcela Fabrício, como o Otávio disse, eu trabalho como estrategista de imagem pessoal e profissional. Então, a gente trabalha tanto na frente da imagem pessoal quanto a corporativa, empresas e pessoas dentro dessas empresas. Naturalmente, a gente conecta um objetivo de imagem, um objetivo corporativo a um contexto geral. Então, quando nós vamos falar de imagem, nós estamos falando de comunicação, não somente de moda, né? A moda ela é a pontinha do iceberg desse processo, é um elemento visual para compor um atributo de uma imagem. Mas a gente vai olhar gesto, postura, comportamento, a congruência, a consistência entre o que eu digo, o que eu represento, uma imagem que é percebida, uma imagem que é observada pelo outro, é sentida em relação a você, as distorções que a gente tem em relação à imagem, se isso está conectado com o trabalho ou não. Muitas vezes você está vendendo um objetivo profissional e a sua imagem está totalmente diferente daquilo. Então não há uma conexão nesse processo. E imagem é comunicação não verbal. E quando nós observamos essa união do contexto não verbal com o verbal, naturalmente a gente tem um grande avanço dentro de quem não tem essa informação. E a morfopsicologia, ela vem fazendo o quê? Ela vem trazendo a compreensão de como influenciar e conectar pessoas através dos traços faciais. Então, imagine que você tem uma imagem que pode ser magnética. De que ponto de vista? Poxa, é uma imagem que ela traz atratividade, ou seja, ela tem um valor percebido e visual, não tem nada a ver com atratividade sexual, muito pelo contrário, mas os olhos buscam o belo e buscam a conexão. Então, há os arquétipos coletivos inconscientes instalados aí no universo como um todo, e as pessoas têm esses arquétipos ali pré-concebidos. Frente a isso, o Otávio me diz que faz tal coisa. Eu olho para o Otávio, o arquétipo que eu identifico, ele está adequado ao que o Otávio está dizendo? Tem consistência e coerência isso? Então, o meu trabalho é justamente trabalhar as marcas pessoais
dentro das empresas e estrategicamente. Então, para que o objetivo que você tem pessoal e profissionalmente caminhe ali de mãos dadas e a gente faça isso de uma maneira muito única e exclusiva, porque o rosto é o único segmento do nosso corpo que vive nu. Então, assim, não existe como você esconder traços das suas tendências de comportamento, as suas movimentações futuras, o que você está pensando, conectando em alguns momentos frente a alguma situação que você tem, porque aquilo está muito evidente no rosto. Então, unindo os dois elementos, corpo, rosto e aparência, é óbvio que a gente tem aí estrategicamente uma imagem bem posicionada. Verdade, é verdade. Acho que, nossa, você deu uma explicação bem concisa. Eu fico pensando que uma característica minha, que eu acho que eu não consigo esconder nada. Né? Então, assim, os meus olhos, eles ficam pra lá, pra cá, eu não tenho controle sobre eles, eles têm vida própria. E nisso daí, a Fran vive chamando a minha atenção, porque ela fala assim, nossa, a pessoa falou uma coisa que te desagradou, você podia ter ficado com a cara mais ou menos, e você ficou com a cara horrível, mas eu falei, gente, mas me desagradou. Né? Então, nesse sentido, a minha cara é totalmente transparente. Quando você fala que o rosto é nu, né, de algumas pessoas fica mais transparente ainda, né? Na época da pandemia a gente ainda conseguiu colocar uma máscarazinha na cara, dar uma melhorada, mas na maioria dos casos realmente não dá pra gente esconder. Né? Tem pessoas que conseguem até fingir muito bem detalhes e tudo, mas tem detalhes que não passam despercebidos para os analistas. A emoção não passa despercebida, porque independentemente de você estar de máscara, por exemplo, a tua musculatura se movimenta. Por exemplo, eu tô com a máscara aqui, mas eu vou sorrir. Sim. E você viu que eu sorri. Sim, é verdade. Certo? Então, quando a gente olha a análise facial como um todo, ela tem a estrutura óssea, vem com essa estrutura muscular e a estrutura adiposa. E o que a gente vê aqui é só pele, né? Agora, mas tem adiposidade, tem músculo e tem estrutura. Essa musculatura se movimenta. Ó, então assim, eu vou sorrir, não existe como a bochecha não pressionar a região dos olhos, ó. Então, por mais que eu estivesse assim, de máscara, você tá vendo isso, vai ruborizar, isso, essa veia pode saltar, isso aqui vai se movimentar, aqui vai se mexer. Então, mas e se a pessoa encher a cara de botox? Boa, boa, essa pergunta me fazem sempre, viu? A pessoa não consegue se mexer, o que você vai fazer? Bom, vamos lá. O botox, ele paralisa algumas estruturas musculares, tipo, vai paralisar aqui, vai paralisar essa marquinha de sorriso, mas o botox, ele não consegue tirar a tua expressividade, a abertura das tuas narinas, se você vai ficar bravo, isso aqui, enfim, os lábios, ele não vai conseguir, não vai permitir que você olhe essa comissura essa comissura se levante, esse lábio fique horizontal ou não, que o fundo de olho tem a mesma movimentação, que esse globo ocular se movimente para lá e para cá, para cima e para baixo, contextualizando, isso não vai deixar de estar ali. Só que, quando nós vamos fazer uma análise facial, nós perguntamos, você tem algum procedimento? Sim. Sempre. Ah, a pessoa pode responder que sim, pode ter e pode não ter. Ok, mas o que a gente faz? A gente joga pergunta. Joga pergunta. Dentro da pergunta, nós vamos olhar quais são as movimentações que aquele receptor faz. Receptores são os olhos, nariz e boca. Certo? Então, essa informação, eu fiz uma pergunta. Ele levantou os olhos, por exemplo, manteve reto, levantou para a esquerda ou para a direita? Foi criar uma informação ou ela já existia? Como é que é isso aqui? E aí a gente começa, obviamente, caracterizar isso, que é uma análise da perícia, né? A gente começa a entender de um modo, vamos lá, através de unidades de ação, que existe no nosso rosto, são várias AUs, né? São Action Units, então todas elas se movimentam e a gente tem códigos para aquilo. Então, do ponto de vista de existe uma fórmula precisa para cada emoção. Então, as emoções evidenciam características de pensamento. Só que, além disso, que isso é microexpressão facial, isso é apenas microexpressão facial, o que eu faço é conectar essas neuromicroexpressões faciais com a morfopsicologia, que é o que? A união dos traços faciais. Então, a gente olha o cérebro neocórtex, o límbico, reptiliano, conecta aos receptores e entende a forma de cada rosto que se movimenta, porque forma é energia. Se a energia se desloca também na nossa face, por isso às vezes incha de um lado, não do outro. Isso muda rapidamente, porque a gente vê passado e presente no rosto integral. E conectando essas informações todas, nós temos processos de emoção, construção de sentimentos e características psicológicas através dos terços faciais. Então, é uma miscelânea de informações para que a gente conecte isso e entenda qual a tendência de comportamento essa pessoa tem. Ela tende a ser mais racional? É um racional instintivo? É um racional emocional? Como que ela reage primeiro à minha informação? Que tipo de comunicação é importante que eu teça com ela para que ela receba a minha informação de uma maneira coerente? Porque se eu falar com você através dos meus traços, eu não estou sendo empática contigo, eu estou impondo o meu ponto de vista.
vem de você também é uma percepção interpretativa. Agora, quando eu levo a informação já te orientando a te influenciar em algo que facilite a sua recepção de informação e para você me fazer essa devolutiva seja muito mais fácil de entender o que eu quis dizer, naturalmente a gente ganha tempo, a gente poupa desentendimentos, as emoções acontecem de maneira mais positiva e os negócios fluem. Então é um conjunto, né? É maravilhoso. Eu sou apaixonada, não vou nem falar que você já sabe. Eu vou até me permitir um comentário meio vulgarete aqui, mas que eu vou aproveitar e dar uma dica para os homens. Homens, então a gente acaba de perceber que quando você está ali na noite, né? E que se você tirasse os olhos da boca, dos peitos ou da bunda da mulher que você está olhando e prestasse mais atenção nos detalhes todos do rosto durante a evolução da conversa, você conseguiria, né, conduzir muito melhor a Presa conversa. mais fácil, Seria... seguro. Exatamente. Pode crer. Sinais faciais não mentem. Olha só. O corpo até pode mentir, porque você pode estar de roubo, você pode fazer assim, você pode estar querendo alguma coisa, mas você faz isso aqui, a sensação que o corpo está dizendo é não, mas aqui você não troca. Olha só. Muito bom. E assim, quando você está dando formação agora de Lean? Sim. Então, assim, imagino que esses temas todos você consiga abordar nessa questão. Eu faço assim. Eu tenho um curso isolado, que é morfopsicologia, que ele traz primeiro toda a consciência dessa estrutura facial que a gente tem. Então, a cerebral, os terços, as bases, as estruturas. Faça isso primeiro, porque é o inicial de tudo. E aí, depois dele, entra o avançado. É uma trilha, né? E aí, quando você entra no avançado, aí a gente vai lá e aborda neuromicroexpressão facial, entra toda a parte de fisiognomonia associada, o próprio visagismo emocional, porque as pessoas confundem morfopsicologia com visagismo. São coisas totalmente diferentes. Então, aí eu já levo o visagismo associando e aí conecto os traços faciais, inclusive, que isso é dentro do meu método mesmo, as suas características de vestimento. Porque o vestir, ele fala de valores visuais que você tem, das tuas crenças, da tua criação e tudo mais. Então, a sua estrutura de vestimenta também está sinalizada no seu rosto, sem muitas delongas. Existem 3 estilos, os 3 estilos fazem parte dos 3 terços faciais que nós temos, como a grande trindade que existe em todo o processo, né? O trino que há em todo o contexto. Olha só. Então a nossa maneira de se vestir está no rosto também. Totalmente. Seu estilo é bem natural, por exemplo. Ufa, obrigado, fiquei com medo de você me detonar ao vivo, que eu pensei, meu Deus. Não faria isso, meu amigo, não faria isso. É o estilo natural. Estou naturalmente mal vestido. Se eu falo outra coisa, você tira meu vídeo. É, isso aí. E Otávio, qual que é o seu estilo? Esse estilo natural. A Fran vai fazer um monte de piadinhas com isso. Vai, né? Vai. Tem argumento da Fran agora. Ai. E você poderia, assim, explicar pra gente um pouco a questão da cabeça, como que você, assim, qual a diferença do alto da cabeça pro meio? Certo. Então, na verdade, assim, ó, existe, dentro da nossa estrutura facial, nós vamos lá, existem os 3 cérebros aqui presentes, né? Neocórtex, que para a morfopsicologia é considerado o terço racional, o límbico, que para morfo vem linkando nosso terço emocional ou afetivo, e o reptiliano, que é a nossa estrutura de ação, de input. Então entenda que todos nós temos os 3 terços. Primeira coisa que tem que ficar em pauta, porque as pessoas falam assim, eu sou racional, eu sou emocional, eu sou de ação. Nós somos as 3 coisas, os 3 elementos, só que um deles é o chefinho. Um deles, ele tem uma dilatação maior, tem uma energia que circula em mais intensidade, em mais movimento, em mais, certo? Então, olhando esses 3 terços, você consegue entender pessoas com essa dilatação maior, então vamos dizer assim, ó, do meio dos olhos para cima, que é o terço racional, com essa estrutura maior, a gente entende que são pessoas muito focadas à linha integral do intelecto. Mas não é só um intelecto de, eu raciocínio, não é isso. É a maneira de lidar com a construção mental, o tipo de pragmatismo daquele pensamento, se aquele pensamento ele é mais focado a porquê, como, de que modo, se ele é mais esmiuçado, se ele tem acesso a insights com mais facilidade, se ele fica na zona intermediária de, tipo, as informações correndo muito ali, mas não conseguindo dar passagem, nem para serem concretizadas, nem para
transmutarem, vamos lá, nesse ponto de vista, isso aqui não é aqui. O emocional, que já vem falar de pessoas que são muito focadas na linha do amar para ser amado. Tipo, eu me dou para receber isso, é um desejo de afeto. Então, são pessoas muito acolhedoras, muito emotivas, muito, tipo assim, geralmente são pessoas que lidam muito com a parte de gestão, de direcionamento de recursos pessoais, porque elas têm uma habilidade de emocionalmente se conectar com as pessoas. É mesmo? Mas assim, a pessoa que pra mim seria carente... Só que aí que tá. Todo terço, ele tem potencialidade e tem a sombra dele. Ele pode ficar, assim, extremamente carente. Por quê? Porque ele pode não estar nesse equilíbrio entre os contextos, né? Para um terço, existem duas energias, a masculina e a feminina. Quando está despolarizado esse elemento, naturalmente a gente tende a um descompasso. Mas isso em qualquer dos terços, racional, instintivo, ativo, emocional. E o instintivo ativo é aquele terço de ação. Então, são pessoas muito vamos lá, do ter, do possuir, do realizar, inclusive financeiramente mesmo. São pessoas de muita construção. É o cara do réptil mesmo, é o homem das cavernas, ou seja, é ali onde eu tenho os meus inputs de ação. Eles estão muito nessa região de maxila do homem, né, da mulher, enfim. E nessa base de queixo que é, sabe aquela expressão, esse cara é entrão, esse cara se coloca, é queixudo? Queixudo do ponto de vista de ele se joga, ele se permite, ele tenta, ele ousa. Certo? E isso está muito nessa nossa região. Por quê? Porque ela está muito ligada a esse receptor que é a boca. E a boca, ela é o principal receptor de tudo que se trata de excreção também. Então vamos imaginar assim, comer, beber, viajar, transar e por aí fora. São os prazeres efetivos que o ser humano traz. A boca conecta muito tudo isso a esse terço reptiliano. Entende? Então, quando a gente entende qual é o modo de falar, se eu vou conversar com uma pessoa que ela tá muito instintiva, isso aqui dela é muito forte, eu não vou chegar explicando por que e como disso aqui. Ah, Otávio, olha, esse vinho, ele é de uma produção, ele passou tanto tempo envasado, assim, assim, assim. Olha só. Pra falar assim, velho, prova, vê o que você me diz. Aí quando você provar, isso é instintivo, ele provou rapidamente. Aí ele vai te dar um minutinho pra você falar, ele vai se interessar pelo que você vai dizer agora. Racionalmente, porque ele já provou e não fez sentido, é bom mesmo. Então ele precisa disso. Agora, se eu vou falar com uma pessoa racional, não adianta eu chegar e falar, velho, toma isso aqui, ó. Experimenta isso aqui. Não, você vai falar, velho, isso aqui é de uma sabe que você não tem noção. De 1900 e bolinha, fulano de Prova isso aqui. O cara já vai, o racional já vai se sentindo o foda. É diferente. Já no afetivo, no emocional, você já não vai fazer assim. Ele vai ver você servir, ele vai esperar a sua gentileza. Por favor, experimente. Olha, tem uma água aqui também, fique à vontade. E isso conecta o emocional. Depois você vai lidar com todos os terços juntos. Aí quando ele recebe a taça, ele já tá amando o momento e a taça. Ele já está te achando um lord. Nossa. Entendeu? Então ele conquista certa nesse negócio. Então, influenciar pessoas pelo rosto é simplesmente fantástico. Porque as pessoas confundem você tá lendo uma mente. Não é que você simplesmente lê uma mente. Você consegue compreender que atributos aquela pessoa tem para produzir as ideias dela, para receber a tua informação. E naturalmente você consegue influenciar mais. Porque você compreende o modo de funcionamento interno daquela pessoa. Então, se você compreende e se coloca, obviamente, a serviço da ciência que você possui da ferramenta, você consegue melhorar o seu trato com as pessoas, no trabalho, no dia a dia do cotidiano. Você consegue ser mais respeitoso com você e com o outro. Porque a gente não se conhece, né? A gente, às vezes, se judia muito, procrastina ou se exige demais, porque não olha para entender qual dos terços está reprimido. Todos nós temos os 3 terços. Um é o chefinho e o reprimido sempre está a serviço do chefinho. E quando a gente entende isso, ali está a nossa zona de conflito. Aquele é o lugar onde a gente conflita. Quando eu estou no excesso de alguma coisa, é para aquele lugarzinho que a gente geralmente vai, aonde está efetivamente o seu terço em repressão. Porque ele está reprimido mesmo. O excesso vai pro da repressão. Vai, porque quando você está no excesso, você despolarizou. Entenda que o nosso rosto ele vai ter lá, os 2 hemisférios cerebrais, né? Direito e esquerdo. Então, partindo dos 2 hemisférios cerebrais, quando a gente, na morfopsicologia, a medida é você dividir esse rosto ao meio. Então, o lado direito desse rosto, ele trata do presente. Hemisfério direito, presente. Certo? Uma tendência de futuro. Então, aqui a gente vê características de ações e posturas que você está tendendo a tomar baseado naquela sua movimentação. E o lado esquerdo, que é o teu hemisfério esquerdo, é o passado. Então aqui a gente tem até 17 gerações anteriores conectadas de uma série de informações aqui, desde a sua construção, crenças, valores, desafios.
Esses dois hemisférios passam o tempo todo se conectando. Então, você está aqui no momento presente com a Marcela, nós estamos na live. E a gente está tecendo um assunto. Quem está me vendo é o teu hemisfério direito e está perguntando para o esquerdo o que está fazendo sentido ou não. No teu inconsciente, no teu consciente e inconsciente, ele vai lá, vai, volta, busca, faz informação. Você está estudando aqui agora porque, pô, é verdade, eu preciso dar atenção, faz sentido, calma lá, deixa eu ver isso. Então, naturalmente, ele conecta. Entende? E assim a coisa vai. Tô me sentindo pelado aqui. Vou botar uma máscara ninja ali que eu já desço. Olha aí, vive sem instrumento de trabalho. A gente pede a Fran pra descer. Vamos ter que fazer a Fran descer. Ai, você dá Fran, pensou? Gente, eu achei sensacional. Apesar da gente ter conversado e já fizemos até uma live nessa temática, tem muitos detalhes que você está passando aqui hoje que são de um estudo profundo de autoconhecimento. Total, tá? Porque não é só analisar o outro. Quando você se vê, você perceber, peraí, né? Quando você está vivendo um presente e consultando o seu passado para validar aquilo, né? Quando entra em conflito, o que está entrando em conflito? Isso. O que está disponível e o que nós não estamos movimentando a disponibilidade. Porque assim, se a gente parar para pensar que nós temos os 3/3. Os 3/3 são dotados de habilidades distintas, certo? Está liberado os 3 processos. E aí você tem um que você direciona uma energia, você canaliza uma energia com mais intensidade, vamos dizer assim, certo? E entende que você não pode deixar desprovido os outros 2/3 porque eles têm função. Eles têm uma função neural. Então, conforme você desloca essa energia, então vamos imaginar que você está, uma pessoa está vivendo um conflito emocional nesse momento, de relacionamento, ou emocionalmente numa empresa, está pressionado, enfim. Naturalmente, o que está acontecendo? Ele tem que tomar uma decisão. Como a gente passa o tempo inteiro decidindo. Então, eu sigo nessa empresa, eu sigo nesse relacionamento, o que eu faço? Ele busca no lado, ele tem no lado direito esses fatos, que estão ali, são fatos, são concretos, estão acontecendo. E aí ele tem um calabouçozão interno que tem conhecimento e não. Ele vai ali buscar as informações da vivência naquela empresa, da vivência com aquela pessoa, conecta pontos positivos e negativos e baseados nas experiências que ele marcou, que foram mais efetivas para ele, ele tende a decidir esse momento presente. Então, digamos que ele está ali com movimentos de uma escassez muito importante. Já viveu escassez num momento muito intenso, ele está querendo sair do trabalho, mas ele olha e fala, eu posso viver aquilo outra vez. Aqui não tá tão bom emocionalmente, o cara tá foda comigo, mas eu sei que pelo menos eu tenho isso aqui nesse momento, um momento difícil. Ele pode olhar mais para essas dificuldades na hora de se decidir do que para as facilidades de possibilidade. E aí ele começa a conflitar, porque ao invés dele usar o racional agora para ser pragmático e definitivo, ele não faz isso, ele vai para o centro reprimido, e o centro reprimido pode ser o emocional. Aí ele fica ali girando em círculo, fica refém do que vai acontecendo. Por isso que quando a gente entende o rosto, a gente desenvolve tanto potencialidade para autoconhecimento. Porque quando você começa a perceber aonde você começa a girar em círculo, você automaticamente pode tirar foto do seu rosto. Isso acontece, de uma semana para outra. Você vai ver aonde aquela energia vai estar mais condensada ou não. Exemplo, se é uma questão muito emocional e ela é forte, se ela está muito presente, geralmente ela vai escurecer um pouco mais um lado dessa região dos olhos aqui, essa união entre meio de olho e início de límbico, ou ela vai deixar um pouco até inchadinha, porque ela começa a reter líquido nessa região, a ponto de o cérebro entender que ela está vivendo em sua intensidade, e aquilo segue um caminho neural, e ao invés de trabalhar algo para solucionar, ele intensifica aquele incômodo. Por isso o autoconhecimento é importante, porque a gente começa a direcionar aquilo. Como que eu direciono essa energia? Se eu sei que emocionalmente eu estou com dificuldade, por que eu não jogo pro reptiliano isso? Por que eu não convido, não pergunto pro reptiliano, porque ele sabe? Eu não permito ver que resposta ele me daria ao invés de eu ficar patinando no emocional, ou eu subo pro racional e pergunto, calma lá, qual o benefício disso? Qual a perda que eu tenho nisso? O que eu tenho de oportunidade? O que eu tenho de perda? Porque aqui você consegue resolver com os 3/3 minutos, mas a gente não faz isso por falta de autoconhecimento. Mas o reptiliano, ele é mais impulsivo no tipo instintivo ou ele é intuitivo? Instintivo. Instintivo. Intuitivo é o racional. O racional ele é intuitivo. O intuitivo e o racional é assim, quando a gente pega, vou até puxar bem assim na testa pra ver se fica claro, mas assim, o neocórtex, né, que é todo esse
ele é tão forte, tão importante que ele se divide em três. Essa base aqui, geralmente se dá aqui, ó, ela é totalmente intuitiva. Tem pessoas que elas têm até umas bolinhas, parece dois ossinhos saltados aqui, assim, não sei se você conhece alguém, mas chega brilha. Tem gente que tira sarro, que fica brilhando. A gente chama de protuberância imaginativa. Aqui é um fluxo estruturado de criatividade, mas toda essa entrada aqui, ó, todo esse fluxo, ele é instintivo. Aqui a parte concreta do cérebro e aqui a parte de pragmatismo de entrega. Eu intuí, eu coloquei para o plano, ok, vamos organizar isso aqui, planejar, estruturar, e eu coloco aqui para executar. Como se houvesse ainda essa ligação, esses 3/3 aqui. Pode observar que geralmente mulheres, quando têm filhos, a maioria delas, primeira vez vai ter um filho, enfim, depois, elas geralmente queimam esses cabelinhos aqui, elas perdem muito cabelinho aqui e aqui. Porque é um acesso à intuição muito grande. Sabe quando você fala assim, nasce um filho, nasce uma mãe? Geralmente aqui queima muito, porque aqui, essa estrutura intuitiva, o cérebro vai queimar, vai aquecer, porque ele aquece mesmo. Ele aquece integralmente. Isso cai, fica bem fininho o ralinho, e depois que ela começa a lidar melhor com aquilo, começa a ter mais trato para lidar com aquela coisinha que ela desconhece, isso aqui volta a crescer, volta a nascer. Quando tem processos em que todos nós, estamos num momento, talvez, de muita necessidade de intuir as coisas, de se perceber, isso tende a falhar. Tem gente que falha um pouquinho mais no direito, outros no esquerdo, pode ver. Tem uns que são mais falhadinhos do lado de cá. Eu acho que eu tentei me perceber bastante. Eu acho que você já se percebeu bastante. Você tem se percebido ao longo do tempo. Uai, não é à toa, os padres. Aquele chapéu espinha de peixe, que chama. É justamente para que fique aberto aqui e você tenha um acesso mais reto e não fique nada ali. Algumas religiões, você sabe, vão lá, em outras linhas, eles vão raspar essa região aqui. Vão. Outros vão realmente tirar todo o contexto daqui, porque aqui, primeiro que é um chakra muito importante aqui nessa região, né? Mas esse chakra, ele se movimenta essa base. É como a gente imaginar assim, o campo está disponível para todo mundo aqui. Aqui tem uma série de coisas. Todo mundo pode acessar isso, mas conforme a frequência que a gente está, a gente recebe desse campo ou não. E quem traz essas informações são esses elementos de conexão aqui. Claro que por que vão sendo sutis e a coisa vai sendo devagar para muitas pessoas? Porque de uma vez você se perde. Como é que uma pessoa entra num autoconhecimento o tempo inteiro, passa a vida inteira ali, ela fica louca? Sim. Surta. Então tem aquele momentinho que você dá um refresh, não tem? Então a morfopsicologia, ela é uma ciência de energia, por isso que ela se desloca. Então você se abasteceu aqui, ela veio pra cá, tá bom? Você passou um tempo em crise ali, nessas, o que, por quê, como a galinha, o ovo primeiro, quem veio, como é que é o negócio? Beleza, dei uma recuperada emocional e racional, dei. Você vai ver que vai inchar aqui, porque você vai começar a agir baseado naquela nova informação que você tem, vai começar a se testar e se permitir naquele novo acesso. Então você consegue reprogramar até o instintivo. Totalmente. Pode olhar meu rosto, tem um mais largo que o outro. Ó, aqui embaixo tem um mais marcado que o outro. Porque realmente eu tô num momento de ação violenta, acho que eu nunca agi tanto na minha vida. E não é que você queira, é energia. Ela se desloca, ela tá ali. Não tem o que você fazer, você precisa daquele input. Agora, você tá deixando ela trabalhar porque ela sabe o que fazer. Entende? Então ela vai se deslocar. E assim a gente vai indo. Tá bom, ficou muito no mental, já deu meu filho, vamos agir? E assim a gente vai. Nossa, muito legal, muito É legal. muito Nossa, sensacional. É muito maravilhoso. Deixa eu dar uma olhadinha.